Pessoal, o intuito de estar gravando um vídeo agora é para apresentar para vocês a possibilidade de eu estar vinculando um banco de dados que eu tenho disposto no Excel com um certificado que eu tenho disposto aqui no Word. O que que isso vai trazer de benefício? Qualquer informação que eu tiver no meu banco de dados, ele preenche de uma forma semi-automática, digamos assim, aqui para mim no meu certificado, que eu não precise estar mudando todos esses dados a cada certificado que eu for fazer. Todo certificado com... Eu tenho 30 pessoas no treinamento, como que eu vou ficar fazendo isso aqui? É um dia todo só para fazer os certificados. Então, para a gente não ficar com dados aí que acaba travando o nosso dia de trabalho, eu montei essa possibilidade de vincular Word e Excel e fazer uma mala direta, onde o meu arquivo de Word, que é onde está disposto aqui o certificado, ele entra lá no banco de dados que está em Excel e traz para mim esses dados que vão preencher aqui para mim os certificados. Lembrando que, deixa eu só fechar aqui, então eu vou abrir novamente o meu arquivo, ele vai dizer para mim que eu tenho um arquivo, um comando SQL a ser executado, eu vou dizer que sim, os dados do banco de dados serão inseridos no documento. Deseja continuar? Sim, então toda vez que eu for abrir ele vai me dar essa mensagem. Eu digo que sim, aí eu volto lá na minha pasta de trabalho, onde eu tenho disposto o meu banco de dados. Como eu disse, está em Excel, onde eu trago as informações para preencher o meu certificado. Tá? Qual que é a lógica aqui? Tudo que tiver aqui eu precisar de informação vai estar no meu banco de dados. Então o Word vai puxar de lá, pelo comando de mala direta. Uma coisa que eu recomendo é que abra primeiro o meu banco de dados. Porque senão ele vai dar informação para mim de que esse banco de dados já vai abrir só como leitura, então eu não consigo fazer modificação. Se eu abrir primeiro o modelo de certificado, deixa eu até colocar aí disposto aqui para exemplificar melhor. Quando eu abrir o meu Excel, que é onde estão os bancos de dados aqui, ele vai dar essa mensagem para mim. Então não é, isso aqui não é interessante, pode dar algum erro depois. Então deixa eu fechar novamente, inclusive vou fechar o certificado também. Eu abro primeiro, eu sugiro o banco de dados. Tá? Abri o banco de dados, eu volto na minha pasta, aí eu abro o modelo de certificado. Ele vai me dar a mensagem de que ele está fazendo um vínculo entre os dois. E aí eu vou dizer que sim, ok. A partir do momento que eu abro aqui, o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar todas essas informações que eu listei no meu banco de dados aqui, ó, que eu tenho 38 registros, 39 linhas por causa do cabeçalho, mas eu tenho 38 registros. Você vê, é os que estão dispostos aqui no meu arquivo de mala direta. Se eu puxar, só vai aparecer um para mim aqui, ó. Porque os dados eles vão se repetir para todos os colaboradores que foram treinados. Se eu entrar aqui na minha guia correspondência, você vai ver, deixa eu realçar os campos. Você vê todos esses campos que foram realçados aqui cinza, são os campos que vão mudar, que eles não são comuns para todos os colaboradores que fizeram o treinamento. De repente aqui a carga horária, a data pode até ser, mas esses dados nem sempre eles vão se repetir. Principalmente nome e CPF, que é a identificação única do colaborador, isso não se repete. Então, mas se você vê, se eu entrar aqui, ó, você vai ver que ele está disposto para mim os 38 registros que eu tenho lá no meu banco de dados. Então ele vem todos para cá. Você vê que ele vai preenchendo todos eles para mim. Então o primeiro é esse cacaumeiro, aí ele vai. Então eu tenho todos esses registros dispostos aqui, só que se eu vier aqui visualizar a impressão, ele vai continuar me mostrando só um registro. Isso não é a forma de que eu quero mostrar para vocês a funcionalidade, mas sim o que é. Quando eu pegar isso aqui, eu venho aqui em mesclar e concluir, você vai ver que eu tenho a opção de editar os documentos individuais e imprimir documentos. Se eu clicar aqui em imprimir documentos, por exemplo, ele me pergunta se eu quero imprimir todos ou se eu quero só o registro atual. Se eu clicar em todos e der um imprimir, ele vai imprimir todos os registros, os 38 registros. Só vai se repetir, obviamente, igual eu já linkei para vocês, né? Deixa eu realçar novamente aqui. Só vai mudar esses dados que estão em cinza aqui, de acordo, obviamente, com o meu banco de dados. Se o meu banco de dados disser que o treinamento desse colaborador que ao invés de 16 horas, vamos colocar aí só 8 horas, aqui no meu banco de dados, ele vai dizer para mim que isso aqui é só 8 horas. Então, ele depende exclusivamente do meu banco de dados. Para toda a informação que ele precisar, ele vai vir e vai pegar aqui. Inclusive, esses dados de quem que é o instrutor, o registro do instrutor, o responsável técnico, registro desse responsável técnico aqui também, e aí o participante e o CPF como identificação desse colaborador que foi treinado.
Aí aqui eu coloco novamente a carga horária, que é o verso do meu certificado. Aqui você pode colocar a tua logo, se quiser colocar deixei um campo aqui, tá, se você quiser colocar uma outra imagem, de repente, do tipo de treinamento que está sendo executado, não tem problema nenhum. Outra possibilidade que eu tenho também, às vezes pode acontecer de na hora de imprimir, por questões de configuração de impressora, coisa parecida, dar algum tipo de erro. Para não correr esse risco, o que eu faço? Venho aqui e coloco editar documentos individuais. Quando eu clico isso aqui, ele vai abrir uma caixinha semelhante a que me apareceu quando eu mando imprimir. Eu simplesmente vou dar um OK. Quando eu dou um OK, o que ele faz? Ele cria um outro arquivo para mim. Você pode ver que ele estava aqui para mim como certificado NR33, um exemplo, e ele abriu como carta Zoom. O que ele fez aqui agora? Agora ele abriu um registro para todos os 38 certificados que eu tenho. Então ele colocou todos eles aqui. Se eu vir aqui e visualizar a impressão, vai ver que todos estão aqui, ó. Então eu consigo ter uma visualização de todos eles quando estão prontos. Então fica bem mais fácil para eu visualizar isso aí. Principalmente para quem não tem muita experiência com esse tipo de arquivo, às vezes fica meio receioso e tal, então vê que estão todos eles expostos aqui. E além disso, ainda tem a questão de, se eu quiser arquivar isso aqui para não ter muito, posso inclusive salvar isso aqui como PDF. Basta eu vir aqui, clico na guia arquivo, eu posso vir em salvar como, eu posso vir em exportar, é a mesma coisa. Para PDF XPS, vou criar um PDF aqui. Deixa eu só identificar o local que eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele na minha área de trabalho. Eu tenho uma pasta direta aqui e vou colocar ele aqui dentro. Aí, como eu já tenho um arquivo aqui chamado certificado, ele vai dizer para mim que o arquivo já existe. Se eu dizer substituir, só vou dizer que sim. E ele já vai abrir para mim na tela todos eles já. Você pode ver aqui que tá até destacado aqui, ele já abriu para mim todos eles em PDF. Então, já tenho todos dispostos aqui, os 38 registros em PDF. Você vê que tem o total de página aqui, porque ele pega frente e verso, mas a quantidade de arquivos, de certificados em si, são 38. Se eu pegar aqui, inclusive, para tirar a prova dos 9, o último nome aqui para mim é Cris Viana. Se eu vir no meu banco de dados, o último nome aqui, você pode pegar aqui, ó, Cris Viana. Então você vê que ele acabou batendo, porque ele, como eu disse, ele busca do meu banco de dados. Então, o que eu fiz aqui? Ele foi lá no meu certificado, eu fiz a montagem de todo isso aqui, toda essa estrutura de mala direta, trouxe para o Word, embora isso aqui não seja obrigatório, do mala direta, mesmo que eu consigo fazer a impressão, mas eu dei essa dica mais para questão de, às vezes pode acontecer um erro de configuração de impressora e tal, mas normalmente a pessoa quando monta, já monta dentro da estrutura que ela tem. Então vai ser muito raro dar esse erro de configuração, embora possa acontecer. E a outra possibilidade que eu dei que foi trazer isso para um arquivo em PDF. Toda alteração que eu fizer, ela tem que ser feita só aqui no banco de dados. Aqui no certificado eu não mexo nada, até porque isso aqui, se eu mostrar para vocês aqui, se eu tirar a visualização de resultados, você vai ver que esses dados aqui são todos puxados lá do meu banco de dados que está em Excel. Tanto é que ele destaca para mim aqui, mas ele só mostra aqui os campos que são buscados de lá e como que eles se apresentam ali. Então esse era mais para apresentar mesmo. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Um abraço, pessoal. Até mais.